E sem mais delongas, eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 14. Amém? Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar-te. Ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa nova em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos na Tua presença, ó Pai. Que o Senhor conclua aquilo que o Senhor já começou a fazer nas nossas vidas nesta noite, Senhor. Ó Deus, que a palavra do Senhor possa fluir, possa, ó Deus, descer sobre nós, ó Pai querido, nesta noite, e que o nosso entendimento seja aguçado, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor. Fala aos nossos corações. Eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença. Senhor, nós saímos da nossa casa, Senhor Jesus, para nos reunirmos, Senhor, como igreja, como corpo, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. Nós queremos ouvir a tua voz, a direção, aquilo que o Senhor tem para derramar, para completar sobre as nossas vidas nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, já tem alguns dias que o Senhor, Ele tem ministrado esse texto no meu coração. Na última vigília, né, que nós tivemos, o Senhor ministrou muito forte no meu coração. Eu até compartilhei algumas coisas aqui com os irmãos, né, no dia. Mas o Senhor, de lá para cá, continuou acrescentando, né, porque essa palavra é viva,
né? E ela está sempre sendo renovada, e o Senhor continuou acrescentando mais coisas sobre o meu espírito, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta noite. Desde a instituição do tabernáculo de Moisés, havia duas ordens explícitas, né, da parte de Deus, que eu quero enfatizar com você nesta noite. Levítico 6:12 diz assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Êxodo 27:20 diz assim: ordenará aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Amém? Queridos, essas duas ordenanças que eu quero enfatizar com vocês aqui nesta noite, né? Os sacerdotes, eles eram separados por Deus para exercer este ofício. A ordem de Deus era clara, né? O fogo do altar e o fogo que queimava nas lâmpadas, eles não poderiam se apagar, nem de dia e nem de noite. Ele tinha que queimar constantemente, continuamente, 24 horas por dia, ininterruptos. Ele não podia se apagar. Mas como o texto que nós lemos, né, de Samuel, 1 Samuel 3, a gente percebe que houve um tempo em que essa ordenança da parte de Deus, ela perdeu a importância. Houve um tempo em que a palavra de Deus perdeu o valor para aquele povo. Houve um tempo, como nós lemos, que o sacerdote, ele estava cansado, cego. O texto diz que ele estava deitado no seu lugar de costume. Ele estava deitado na sua zona de conforto, enquanto a lâmpada de Deus se apagava. Como que isso é forte, não é? E o texto ele também nos diz que naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Ou seja, era algo difícil de se encontrar. Era raridade. E não haviam visões. Isso significa que os próprios sacerdotes estavam vazios da palavra de Deus. Aqueles que deveriam estar cheios, aqueles que deveriam estar transbordando Deus, estavam o quê? Vazios. Porque eles se acostumaram no seu lugar de conforto, na sua zona de conforto, com a sua dormência e cegueira espiritual. E a geração de Eli deixou a lâmpada se apagar. Apesar da ordenança clara da parte de Deus, o fogo não pode se apagar. Mas a geração de Eli deixou a lâmpada de Deus se apagar no tabernáculo. A palavra nos diz, querido, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então nós temos que aprender, nós temos que extrair essa vida das Escrituras. E o Velho Testamento também nos diz a palavra que ele é a sombra do Novo. Então, tendo em vista isso, nós sabemos que o tabernáculo e todos os rituais, os sacrifícios, apontavam para o Cristo. Para o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, na cruz do Calvário, para expiação do meu e do seu pecado. Então, olhando para essa verdade, nós identificamos algumas simbologias aqui neste texto. Primeiro, a lâmpada, o fogo, que era o fogo, né, representa o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não apagueis o Espírito. Segunda coisa, a casa de Deus somos nós. Nós fomos feitos templo e morada do Espírito Santo.
1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Terceira coisa, nós fomos feitos sacerdotes do Senhor. 1 Pedro 2:5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios, tudo que essa geração não gosta de ouvir, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de quem? De Jesus Cristo, que foi feito nosso sumo sacerdote. No verso 9 ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade. Nós temos um dono. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diz: você tem um dono. Povo de propriedade exclusiva, ou seja, é exclusivo, ele não divide você com ninguém. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Daquele que vos chamou de onde, irmãos? Das trevas. Onde nós estávamos? Em trevas, na escuridão. Mas ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, uma vez que o nosso coração ele foi incendiado pelo fogo da presença de Deus, aquele dia, no dia que você reconheceu Jesus como seu único Senhor, o dia que você fez, que você foi feito propriedade exclusiva de Deus, nesse dia, nós fomos selados com o Espírito Santo. Nesse dia, o fogo da presença, que representa o Espírito Santo, ele habita agora dentro de cada um de nós. A chama, a lâmpada de Deus, hoje, simboliza o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, desde que isso aconteceu, nós nos tornamos responsáveis em manter a chama do Espírito Santo ardendo dentro de nós, para que a glória de Deus nunca se aparte da nossa vida. Uma coisa que é muito clara em todos esses textos que foi lido, é que a responsabilidade de manter essa chama não era de Deus. A responsabilidade de manter a chama constantemente queimando era dos sacerdotes. Portanto, a responsabilidade de manter viva a chama do Espírito Santo queimando dentro do nosso coração, dentro do seu coração, não é de Deus, não é dos pastores, aleluia, não é do seu líder de célula. A responsabilidade é toda sua, porque você foi feito casa de Deus e você foi feito sacerdote para ministrar diante do altar de Deus. Então, somos nós que precisamos manter acesa a chama do Espírito Santo no nosso coração. E, queridos, isso parece até clichê, porque a gente fala tanto isso, mas é porque eu acho que nunca foi tão visível, real sempre foi, mas eu acho que nunca foi tão intenso os tempos que nós temos vivido de uma frieza espiritual. É só eu que sinto isso? Mais alguém aqui sente isso? Tempos de uma frieza, de uma indiferença espiritual muito grande. Isso não é só dessa geração, isso sempre aconteceu, inclusive estava acontecendo na geração de Eli. Mas nós estamos nessa geração e nós estamos vivendo, né, a intensidade de toda palavra que está se cumprindo, caminhando para onde nós sabemos. Nós cantamos aqui nesta noite, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quem é que está esperando esse dia? Irmãos do céu, quem aqui está esperando esse dia? Porque se você não está esperando esse dia, não tem nem motivo de você estar aqui. Porque nós estamos aqui porque nós temos uma viva esperança. E a nossa esperança é exatamente essa, que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas, enfim, até lá nós estamos aqui.
Nós estamos aqui vivendo dia após dia nesse constante desafio em permanecer queimando na presença de Deus. Porque é um desafio, não é? Não é um desafio permanecer ardendo na presença de Deus? É um desafio. E é um desafio que nós precisamos cumprir se nós quisermos chegar lá. Nós precisamos cumprir esse desafio. Mas nós temos visto esses dias e vivido esses dias de uma frieza espiritual, de uma indiferença espiritual. A gente ouve muito essa frase clichê que as igrejas nunca estiveram tão cheias, mas as pessoas, os crentes também nunca estiveram tão vazios, irmãos. E, infelizmente, isso é uma realidade, é uma verdade, né, que nós temos vivido nesses dias, e são tantos entulhos que estão sendo acumulados sobre o nosso espírito, que tem sufocado o Espírito de Deus em nós, que tem apagado a chama do Espírito em nós. Né, e como nós lemos em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Se ele diz não apagueis o Espírito, é porque tem como ele se apagar. Você concorda comigo? Se diz para a gente não apagueis o Espírito, não deixa ele se apagar, é porque tem como se apagar. Tem como a chama que um dia foi acesa, o dia que ele entrou na nossa vida e incendiou a nossa vida, se ele diz não apagueis, é porque tem como apagar. E aí é que mora o perigo, né? E como nós apagamos o Espírito? Como assim apagar o Espírito? Como que nós apagamos o Espírito na nossa vida? Não alimentando o fogo. Nós estamos falando de fogo desde o início. Nós apagamos o Espírito não alimentando o fogo. Então, a chama, ela não se apagava de uma hora para outra. Não era luz elétrica, não tinha luz elétrica nessa época. A chama, ela não se apagava de uma hora para outra, não pegava a gente de surpresa, como acontece de vez em quando aqui em Goiânia, né, de vez em sempre. De repente você está lá e puf, acaba tudo. Quem mora em andares altos que o diga que sofre, né? Mas não era assim que funcionava. Era conforme o óleo ia se queimando, ou a madeira, a lenha ia se queimando, ia consumindo, né, aquele combustível, o fogo ia perdendo o quê? A intensidade. Não é assim que acontece? Até sobrar só aquele pavio queimando, até a última gota de óleo. Então, é totalmente perceptível, dentro deste contexto que nós estamos falando, você perceber que a luz está apagando. Vamos pensar numa lamparina. Quem aqui conhece lamparina? Senhor, levante a mão. Mais alto, irmãos. Quero ver quem é os velhos dessa igreja. Agora eu quero saber quem já viu a lamparina em pleno funcionamento. Glória a Deus. Então não foi só eu que sujei o nariz com a lamparina. Quando a gente morava na roça, né, aquela época que lá na roça não tinha energia, a gente colocava fogo ali, o óleozinho na lamparina, né, que era uma vasilhinha, podia ser qualquer coisa, uma latinha, enfim. E você punha, naquela época, aquele óleo cheiroso que chama querosene. Maravilha aquele óleo, não é, irmãos? Cheira que é uma bênção. E mergulhava o pavio ali dentro e puxava, deixava uma ponta do lado de fora e colocava fogo. E ali aquele fogo ia queimando aquele óleo, né? Ia queimando vagarosamente aquele óleo. Às vezes, durante a noite, a gente acordava de manhã com um narizinho de fogão de lenha, né? Tudo preto, mas enfim, ele cumpriu o propósito, que era iluminar, não é? Mas é perceptível, dentro desse contexto que a palavra nos traz, você perceber que a luz, ela ia perdendo intensidade quando o óleo da lamparina acabava. Ela ia enfraquecendo. E ela ficava só ali, aquele fogo no pavio, queimando, as últimas gotas do combustível ficava ali no pavio. E se a gente não reabastecesse a lamparina com mais óleo, né, o que acontecia? Aquele óleo do pavio ia se queimando, 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 até a chama vagarosamente. Não era assim. Então é perceptível quando a luz, o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, ele começa a se apagar da nossa vida. É perceptível. A questão é, nós estamos atentos a isso, a essa ordenança, a essa responsabilidade de manter a chama acesa, de manter a chama intensa,
Mas muitas vezes nós estamos sendo indiferentes. E muitas vezes, muitos de nós, né, nessa geração, têm vivido como a geração de Eli, totalmente indiferentes ao fogo de Deus, à presença de Deus. E está vendo que a chama está se apagando. Mas o que faz? Nada. Está vendo que cada dia a reserva de óleo que você tinha está se consumindo. Mas o que você está fazendo para reabastecer a reserva de óleo na sua vida? Entende? Então, quando nós não alimentamos o fogo, a chama do Espírito Santo, ela vai se apagando da nossa vida até sobrar aquele pavio fumegante, né? Que é o que a palavra, por isso que a palavra diz, não apagueis o pavio que fumega. Se ele está fumegando, tem uma faísquinha ainda tem jeito ainda de pegar fogo. Ainda tem jeito de reacender. Então, o pavio que fumega, ele fala de alguém que já foi cheio de Deus. O pavio que fumega, ele conta uma história para nós. Por que ele está fumegando? Ele fala de alguém que já queimou. Alguém que já foi cheio do óleo, da presença de Deus. Só que o que aconteceu? Não foi reabastecido. E o fogo foi se apagando, foi se esvaindo. Isso fala de frieza espiritual. Então, o pavio que fumega, ele aponta para algo. Ele conta uma história na nossa vida. Ele fala de uma frieza espiritual. Né? E nós não podemos permitir que a chama do Espírito Santo se apague da nossa vida, irmãos. Nós não podemos permitir. É a nossa responsabilidade, é a sua responsabilidade manter o fogo queimando, manter a chama acesa dia e noite. É nossa responsabilidade dar combustível para esse fogo. Alimentar esse fogo. Mantê-lo vibrante, mantê-lo intenso, mantê-lo aceso. Não tem como nós terceirizarmos a nossa vida espiritual, viu? É responsabilidade nossa, isso é algo que nós temos que fazer. Como eu já falei aqui, não tem como você querer responsabilizar o seu líder pela sua vida espiritual, o seu pastor. Irmãos, não é responsabilidade nossa. Nós estamos aqui para ombrar, nós estamos aqui para carregar, né, ali o fardo uns com os outros, mas a responsabilidade de manter a sua vida espiritual queimando, a chama queimando dentro do seu coração, ela é toda sua. Nós podemos te dar a direção, nós podemos te apontar o caminho, nós podemos te ensinar como fazer, mas quem tem que fazer é você. Somos nós. Agora, o apagar das luzes, na verdade, ele é uma consequência. O apagar das luzes, ele é um sinal de que algo deu errado no meio do caminho. De que algo foi quebrado no processo. Ele aponta para algo. Então, ele aponta que está faltando algo. Quando a luz se apaga, quando a lamparina se apaga, o que significa? O que está faltando? Óleo, azeite. Está faltando o combustível diário para manter a chama acesa. Diário por quê? Porque ele era renovado todos os dias, tá? Todos os dias ele tinha que ser renovado. Então, não é você vir num culto, ainda glória a Deus, porque você está aqui, continue vindo. Mas não é você vir no culto de domingo, uma vez por semana, de 15 dias, uma vez por mês, enfim. Não é isso que vai manter a chama acesa dentro de você. O combustível, ele precisa ser renovado todos os dias. Todos os dias, diariamente. Então, quando as luzes se apagam, é sinal que o combustível acabou. Queridos, a essência está faltando o combustível para o fogo queimar. E a essência do fogo, ela é o quê? A natureza do fogo é consumir. Não é isso? Hã? A essência do fogo é consumir. Só se mantém um fogo aceso se houver combustível para ser queimado. Sim ou não, tia de química? A tia da química está aqui. Tem que haver um combustível.
Porque nós não somos o dono do fogo. O dono do fogo é Ele. Ele manda o fogo. A gente dá o combustível para o fogo continuar queimando. Então, a essência do fogo, ela fala sobre isso, sobre consumir. E para que se consuma, tem que haver um combustível, seja a lenha no altar do holocausto, seja o óleo, o azeite no candelabro, é um combustível. Né? Os bombeiros que o digam aqui, né? Os bombeiros aqui que o digam, que tem muito combustível por aí nessa época, não é, Márcia e Eduardo? É os matos secos e o povo adora jogar uma faísquinha e sai queimando Goiânia inteira. Enfim, a gente que é alérgico, levanta a mão aí, sofre nessa época. Mas, enfim, para que haja fogo, precisa haver combustível para queimar. No altar, quando a gente fala de altar, cadê a imagem? No altar do sacrifício. Aqui é o altar do sacrifício. Aqui é o candelabro, que simboliza a luz da presença. No altar de sacrifício, o fogo consome os sacrifícios, que era um combustível, que era colocado sobre ele também, né? Juntamente com a lenha. O pecado, ele consome o pecado, ele consome a carnalidade. Isso aqui nós vamos falar agorinha. Então, no altar, o fogo consome os sacrifícios. Agora, no candelabro, aqui no candelabro, o fogo, ele se alimenta, ele consome, ele se alimenta do óleo da santidade. Esse fogo aqui, consome pecado e carnalidade. Esse fogo aqui, ele se alimenta do óleo da santidade de Deus. O azeite que alimentava o candelabro era o mais puro e fino azeite. Ele passava por um processo intenso de purificação para se extrair o azeite mais puro. Então, para que haja o fogo, a luz da presença de Deus em nós, é preciso o melhor e mais puro azeite da santidade nas nossas vidas, queimando dia após dia, constantemente, diariamente. Sem santidade, não há fogo, não há luz. Tem muito fogo estranho queimando por aí, querendo parecer santidade, querendo parecer fogo de Deus. Ó, cai nessa não. Não é não. Sem santidade, sem o azeite puro da santidade, não há fogo, não há luz. A palavra nos diz que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se não está queimando azeite puro da santidade na sua vida, tem algum outro fogo estranho queimando aí. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, nós corremos o risco de ficarmos como Eli, velhos, cansados, cegos espiritualmente, dormindo, enquanto a lâmpada de Deus se apaga da nossa vida. É isso que acontece sem a santidade de Deus. Sem santidade, olha para mim, irmãos, não perde isso aqui não. Sem santidade, não ouvimos a voz de Deus. Presta atenção nisso por aí. Em quem você anda ouvindo por aí. Porque hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa, né? Tem que ter um filtro aí, viu, irmãos? Tem que ter um filtro. Sem santidade, nós não ouvimos a voz de Deus. Deus teve que falar com um menino. Deus teve que falar com um menino porque o sacerdote não ouvia mais a voz de Deus. Você já pensou quão forte é isso? Por que Deus falou com Samuel e não com Eli, que era o sumo sacerdote, o representante de Deus no meio do povo, que estava ali para transmitir para o povo a palavra de Deus, a voz de Deus, os mandamentos de Deus? Por que Deus não falou com Eli? Porque Eli não ouvia mais a voz de Deus. Ele sabia que era Deus que estava falando com Samuel, tanto que ele disse para ele o que fazer. Mas ele não ouvia mais a voz de Deus. E quando nós analisamos o contexto, queridos, da família de Eli, nós podemos entender qual que é a causa, o motivo do apagar das luzes. Não havia mais pureza, não havia mais santidade, por isso não havia mais luz.
e não havia mais fogo da presença. Quando não há mais pureza na nossa vida, quando não há santidade na nossa vida, por mais que muitos podem tentar produzir, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Não há presença. Não há mais a luz do Espírito Santo brilhando em nós. E dentro disso eu quero te dar alguns exemplos, alguns erros que a geração de Eli cometeu e que pode fazer a luz, o fogo do Espírito Santo se apagar da nossa vida. Primeira coisa, eles desprezavam o Senhor. Não é desprezaram, eles desprezavam o Senhor. 1 Samuel 2, do 12 em diante. Diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali em Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele dizia: não, porém hás de me dar agora, e se não, tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles desprezavam a oferta do Senhor. O texto diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Isso equivale a dizer que eles eram imprestáveis, inúteis, ímpios. Olha só, nós estamos falando de uma família sacerdotal, de uma família que vinha de uma linhagem que foi escolhida por Deus para ministrar no tabernáculo diante do Senhor e ao povo. E o texto nos diz que eles eram como filhos de Belial, ou seja, eles eram imprestáveis, eles eram ímpios, eles eram inúteis. Então, apesar de eles pertencerem a uma linhagem, carnal, sacerdotal, eles eram ímpios. Eles eram maus e eles desprezavam o Senhor. Eles desprezavam as ordenanças da parte de Deus para com suas vidas, para com eles, e também para com o serviço do tabernáculo. Por isso eles se tornaram inúteis diante de Deus para exercer o ministério para o qual eles foram chamados. Irmãos, você captou isso aqui? Eles se tornaram inúteis diante de Deus. Por isso a palavra diz que eles eram como filho de Belial, inúteis. Inúteis diante de Deus para exercer o ministério que Deus confiou à descendência de sacerdotes. Porque eles desprezavam o Senhor. 1 Samuel 2,30 diz assim: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim perpetuamente. Olha o que Deus diz. Eu disse isso mesmo. Deus está dizendo, eu falei isso. Que a sua casa e a casa do seu pai, a sua linhagem sacerdotal, vai andar perante mim perpetuamente. Aí, olha o que Deus continua dizendo. Porém, para quem diz que Deus não muda de ideia, Deus é imutável. Deus é imutável no seu caráter. O caráter de Deus é imutável. Mas ao longo da palavra, a gente vê Deus mudando de ideia por muitas vezes. Deus diz, olha, eu acreditei, eu escolhi você, mas você está me desprezando? Aí Deus vem e diz o quê? Mas agora, assim diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Estou retirando o que eu disse. Estou retirando a bênção que eu derramei, o óleo que eu derramei sobre a sua vida, sobre a sua descendência. Eu estou tomando de volta para cá.
Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei. Aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Deus honra aqueles que o honram. Por isso ele diz, aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me desprezam serão desmerecidos. Você tem um chamado? Quem tem um chamado? Levanta a mão. Irmãos, todos temos um chamado. Então honre a Deus com o seu chamado. Porque se você desprezar o Senhor, você será desmerecido diante dele. E nós seremos feitos como filhos de Belial, inúteis para o chamado, para com o qual ele confiou a nós. Então a responsabilidade nossa, irmãos, muitos ignoram nessa geração, é uma responsabilidade que fala de coisas muito sérias, inclusive de vida eterna. E a gente precisa estar ligado. Então, mesmo sabedores da verdade, das ordenanças da parte de Deus, eles optaram por desprezá-las. Eu não vou nem dizer que a gente quase não vê isso, né, irmãos? Mesmo conhecedores da palavra, conhecedores da verdade, da revelação, da visão ali, do próprio Deus, aquilo que eles experimentavam naquele tabernáculo, mesmo diante de tudo isso, eles escolheram desprezar o Senhor. E por que eles desprezaram o Senhor deliberadamente? Porque isso nos fala de alguém que conhece, que sabe de tudo, é sabedor da verdade, mesmo assim, decide virar as costas para essa verdade e trilhar os seus próprios caminhos, vivendo a sua própria vontade. Então, aqueles que desprezam o Senhor serão desmerecidos, serão também desprezados. Tem muito sacerdócio por aí, irmãos, que Deus já descartou há muito tempo. Que tem aparência de sacerdote, roupas de sacerdotes, mas que não tem mais o fogo da essência, o fogo da presença queimando dentro do coração deles. Segunda coisa, eles profanaram o altar de Deus, o altar dos sacrifícios. 1 Samuel 2, 28. Diz assim, eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote. Olha a honra. Para subir no meu altar. Olha o que Deus está dizendo para eles. Para queimar incenso, o incenso, e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas do filho de Israel. 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios? Irmãos, presta atenção nisso aqui, porque isso tem tanta revelação de Deus. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios? E as minhas ofertas de manjares, que ordeneis que se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras, falando para Eli, os teus filhos, mais do que a mim? Para tu e ele vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo, no meu povo de Israel. Olha como é forte. O Senhor mostra para eles o privilégio que eles receberam, de ministrar na presença dele, sabe, de ministrar diante do altar dele, por eles serem escolhidos por Deus. Irmãos, nós somos um povo privilegiado, porque a Bíblia nos diz que não foi nós que o escolhemos, foi ele que nos escolheu. Presta atenção, você está aqui não é por coincidência não, você está aqui porque ele te escolheu. Sabe, Deus está mostrando para eles, olha, eu escolhi vocês, eu coloquei vocês no melhor lugar que eu poderia dar para alguém. Eu dei essa honra para vocês. Eu dei benefícios para vocês, porque era de exclusividade da família sacerdotal se alimentar do altar. Então, tudo aquilo que era oferecido no altar, toda oferta queimada perante o Senhor, servia de alimento para os sacerdotes e para a sua família. Então, eles serviam o altar, mas eles também se alimentavam deles. Então, todos aqueles que servem o altar de Deus, sempre será alimentado. Sempre tem alimento no altar de Deus. Agora, o fato é que eles acharam que era pouca coisa. Era churrasco todo dia, irmãos. Que é isso? Era. Todo dia, toda hora.
porque eram ofertas que vinham, holocaustos sendo feitos, né? Eles acharam que era pouca coisa. E eles profanaram o altar de Deus, porque quando o ofertante vinha trazer a oferta dele diante do altar do sacrifício do Senhor, antes que se queimasse a gordura, que era um requisito da parte de Deus, a gordura pertencia ao Senhor, o que eles começaram a fazer? Eles iam lá, enfiavam os garfos no tacho e arrancavam a carne crua para eles, o que o sacerdote não podia fazer. Eles não podiam fazer aquilo, né? Então, com essa atitude, eles também estavam roubando o Senhor. Levítico 7:25 diz assim: porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do meio do meu povo. Eles estavam roubando a Deus, roubando de Deus aquilo que pertencia a Ele. Agora, a carne, ela precisava ser totalmente assada para que os sacerdotes pudessem se alimentar. Eles não podiam ir lá e se apossar da carne crua, se apossar da gordura do animal. Tinha que ser totalmente assada, não podia ser crua ou mal passada. O que isso nos aponta? Que para a nossa carnalidade, ela precisa ser totalmente consumida pelo fogo do altar diariamente, constantemente, diariamente, nós temos que matar a nossa carne no altar de Deus. Isso nos fala de uma constante entrega, de uma constante renúncia no altar de Deus. Por isso ele diz em Levítico 6:12, né? Que o fogo arderá sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote acenderá nele lenha a cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. A gordura fala da melhor parte, que pertencia ao Senhor. E tinha que ser totalmente queimada diante do Senhor. Então, é no altar do sacrifício que a nossa carnalidade é consumida e que se extrai o melhor de nós para Deus. Vou repetir. É no altar de sacrifícios que a nossa carnalidade é consumida e que se extrai o melhor de nós para Deus. Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Vosso culto racional. Irmãos, vou voltar a repetir, o nosso culto para Deus não é vir aos domingos, todos os domingos às 18 horas. Se essa é a visão de evangelho que você tem, é errado. O nosso culto para Deus fala primeiro de uma entrega racional. Racional. Naquela época, o cordeiro não sabia de nada. Ele ia para o holocausto, chegava lá, o bichinho inocente, era imolado pelo pecado de outro. Hoje não, ele fala de um culto para Deus, que é um culto racional. Isso fala o quê para nós, irmãos? Que a nossa entrega, ela precisa ser contínua e consciente. Eu estou indo para o matadouro, conscientemente, me entregando no altar de Deus. Então, ninguém vai te pegar na marra e te botar no altar. Você tem que ir para o altar. Consciente. É um culto racional. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que eu preciso morrer para mim mesmo. Eu sei que eu preciso matar essa carne. Então, é para lá que eu vou. Então, é isso que fala. É esse que é o nosso culto, no qual nós voluntariamente nos entregamos como sacrifício vivo, fazendo morrer a nossa velha natureza diante do Senhor. Colossenses 3:5 diz assim: fazei, pois, morrer. Fala comigo, morrer. É morrer mesmo, irmão. Não é desmaiar, não é tontear, é morrer. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Verso 6, por essas coisas é que vem o que, irmãos? A ira de Deus. A ira de Deus sobre os filhos de quem? Da desobediência. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então preste atenção, todas as vezes que eu me alimento das minhas carnalidades,
eu estou defraudando o altar de Deus e eu estou roubando dele a adoração. Todas as vezes que eu alimento as minhas carnalidades, eu estou defraudando. Olha como isso é sério. O altar de Deus. O que o sacerdote ia lá, pegava? Carne crua para se alimentar. Todas as vezes que eu me alimento das minhas carnalidades, eu estou defraudando o altar de Deus. E eu estou roubando de Deus a adoração. Porque eu sou dele. Porque ele nos comprou. Ele nos comprou. O Cordeiro de Deus se tornou sacrifício sobre esse altar. E quando eu profano o altar de Deus, eu estou profanando o próprio Cristo. Eu estou pisando o sangue do Cordeiro de Deus que foi imolado sobre esse altar, para me resgatar e me dar vida eterna. Então, quanto mais de mim é consumido no altar de sacrifício, mais a luz dele se intensifica em mim. Quanto mais de nós é consumido, mais a luz dele queima em nós. Quanto menos de mim, mais dele. Quanto menos carnalidade, mais santidade. E é isso que Deus espera de nós. Santidade. Quando o altar de Deus na nossa vida, ele é violado, irmãos, com as nossas carnalidades, quando nós roubamos de Deus a adoração, por causa das nossas carnalidades, quando nós decidimos não fazer a nossa morrer a nossa velha natureza terrena, o candelabro é comprometido. O altar de Deus, aqui ó, vem antes do candelabro. Não tem como inverter a ordem. Primeiro você morre, depois você é iluminado. Primeiro nós precisamos morrer, para depois nós sermos iluminados pelo fogo da presença. Só tem o fogo da presença de Deus quem passou pelo fogo da purificação. Se você não passou por aqui, você jamais vai chegar ali. Só tem o fogo da presença de Deus quem passou pelo fogo da purificação. E se você tentar inverter a ordem, se nós tentarmos inverter a ordem e oferecermos fogo estranho diante do Senhor, nós corremos o risco de sermos consumidos. Que foi o que aconteceu com Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão, que antecede a família do sacerdote Eli. A Bíblia diz que eles entraram com fogo estranho na presença de Deus, que eles foram consumidos na hora. De onde vinha esse fogo estranho? Não se descreve. Pode ser que eles acenderam o fogo em um lugar onde um fogo impuro, porque o fogo do altar era um fogo santo. Então essa luz ali se acendia por esse altar aqui. Pode ser que eles acenderam esse fogo e foi ministrar diante da presença de Deus e eles foram consumidos. Então nós não podemos chegar com fogo estranho diante de Deus. E para ter o fogo de Deus, nós precisamos primeiro ser purificado por Ele. Amém, irmãos? Quantos estão comigo aí? Terceira coisa. Eles foram pedra de tropeço para o povo. Eles levaram também o povo a pecar contra Deus. O papel do sacerdote era aproximar o povo de Deus. Era tornar mais acessível o povo, a presença de Deus ao povo. Mas os filhos de Eli, por causa da sua conduta pecaminosa, também influenciaram o povo a pecar contra Deus. Então, aqueles que deveriam fazer a diferença, viviam em práticas pecaminosas e influenciavam o povo a seguir a sua rebeldia. Irmãos, eles se prostituíam com as mulheres na porta do tabernáculo. A família sacerdotal. Aqueles que deveriam carregar a presença, carregar a santidade, inclusive eles tinham isso escrito neles. Tinha escrito para lembrar eles que eles precisavam ser santos. Estava escrito neles, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Mas eles estavam trazendo trevas sobre toda a nação.
cuidado para não se tornar tropeço, escândalo para os outros, porque o juízo será ainda maior. Jesus disse assim, em Lucas 17:1, é inevitável que venham os escândalos. Mas ai, irmãos, eu tenho um arrepio na espinha. Quando a gente lê a Bíblia, você escuta assim, ai de vós, Senhor, não sei você, mas me dá um temor tão grande. Ele diz, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Deixa eu te dizer, tem pessoas olhando para você. Tem pessoas se inspirando em você. E daquilo que você se alimenta, é o que você vai dar para os outros comer. Sim ou não? Tem pessoas olhando para você. Irmãos, as pessoas não se alimentam do que a gente fala, mas do que nós somos e daquilo que a gente faz. Porque o que nós somos, inevitavelmente, vão se tornar atos. E é disso que as pessoas se alimentam. Então o que você faz, o que eu faço, não tem impacto só na nossa vida. Não tem impacto só na minha vida aquilo que eu faço, mas também na vida de outros. E isso não vale só para pastor, ainda que essa responsabilidade, né, quem está à frente tem um alcance maior. Então quando um pastor, quando um líder cai, consequentemente mais pessoas são afetadas, mas isso não vale só para pastor não, irmãos. Lembra que você também é um sacerdote diante de Deus? Lembra disso? E que nós temos o encargo de sermos luz diante dos homens? Olha o que Jesus diz em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nós somos a luz do mundo, irmãos. Assim brilhe também a vossa luz diante de quem? Dos homens. Repita comigo, diante de quem, irmãos? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras, não para que escute a sua pregação, não para que veja como você é eloquente e fala bonito, não é isso não, é para que vejam que aquilo que você diz confere com aquilo que você fale, e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Por isso, a luz que está em nós não pode se apagar, porque ela não brilha para nós. Ela não brilha só para nós, mas ela brilha para aqueles que estão em trevas, porque eles vão olhar para nós e vão glorificar o nome do Senhor. O nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, e as consequências dos pecados dos filhos de Eli foram muitas, muitas. Primeiro, eu não vou ler os textos que são grandes, eles foram banidos. A descendência de Eli, quando você lê, se não me engano, eu não me lembro se é em Crônicas, eles cortaram toda a descendência de Eli, da história, dos registros, foi cortado, ele foi cortado, eles foram banidos. Irmão, você já pensou que coisa triste, pensar em ser banido? Banido. Toda a descendência dele, houve uma palavra muito forte diante de Deus, diante dele, que Deus julgou a casa dele. Deus mandou um profeta lá, para falar para eles, olha, eu vou cumprir tudo aquilo que eu tenho falado, que vou fazer na sua casa. Por quê? Porque você, Eli, fez vista grossa, e você colocou os seus filhos acima de mim. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com o que e com quem nós estamos colocando acima de Deus na nossa vida. Ele vem antes e ele precisa vir antes. Ele não puniu os filhos como deveria, porque o que os filhos dele fizeram era passivo de morte. Por isso ele não os puniu. Ele fez vista grossa para os pecados dos seus filhos, que foram muitos. Eli não cometeu os pecados dele, mas ele fez, vista grossa para os pecados dos filhos. Então ele foi banido, toda a sua linhagem foi banida e condenada à morte. A palavra de Deus era, não vai haver nenhum velho na sua descendência, porque antes que eles cheguem lá, eu vou matar eles. Eles vão morrer. Eles não vão chegar na velhice, porque eles vão morrer.
Esse foi o decreto de Deus, eles foram banidos. E também houve morte, porque Deus matou Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, na guerra. E quando eles chegaram com a notícia para Eli, que estava sentado na cadeira de balanço dele, e trouxeram a notícia que os seus filhos tinham sido mortos, e que a arca de Deus tinha sido levada. A arca de Deus representava a presença de Deus no meio do povo. E quando eles disseram, irmãos, ele não ficou assustado, a palavra fugiu da minha boca, aterrorizado com a notícia que os filhos morreram, porque ele sabia quem eram os filhos dele. Ele ficou aterrorizado, atemorizado, quando disseram para ele assim: a arca de Deus foi levada. Ele caiu e morreu na mesma hora, quando ele ouviu dizer que a presença de Deus tinha sido levada, e porque ele sabia que a culpa pesava nos ombros dele. E ele caiu e morreu na hora. E na mesma hora, a esposa de Finéias, o filho dele que morreu, ouvindo essa notícia, ela deu à luz. Ela estava grávida. Ela deu à luz a uma criança. E na hora ela deu o nome da criança Icabô. Ou Icabode em algumas versões. Que significa: foi-se a glória de Israel. Não tem mais presença de Deus. A presença de Deus não está mais no meio do seu povo. A geração de Eli desprezou o Senhor. Deixou a lâmpada de Deus se apagar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não vai parar. Sabe por quê? Deus não depende de homens. Deus não depende de nós. Ele confiou a nós uma missão. Mas Ele não depende de nós. Mas Deus, Ele não vai parar, porque Ele vai sempre levantar para si uma geração que entendeu o propósito. A geração de Eli não valorizou o propósito de Deus. Não valorizou o lugar que Deus colocou eles. Mas Deus sempre vai levantar para si uma geração que entendeu o propósito. Irmãos, se os velhos espirituais não ouvem mais a Deus, se os velhos espirituais não estão mais conseguindo ouvir a Deus, estão dormindo na sua zona de conforto, acostumados, Deus vai falar com os meninos. Deus vai falar com os meninos. Mas Deus vai continuar levantando aqueles que têm sensibilidade para ouvir a sua voz. Entende? Isso aponta para uma nova geração que está se levantando em meio ao caos espiritual que a igreja dessa geração, deste tempo, está vivendo. Entende, irmãos? Uma igreja que muitos sacerdotes estão profanando o altar de Deus aí fora. Muitos sacerdotes dessa geração deixaram de ouvir o Senhor. Estão usando o altar de Deus para ganho próprio, como Eli fez. Se engordando no altar de Deus. Sabe? E assim a gente vê essa geração hoje, da hipergraça, não é? Posso tudo. É uma geração que está profanando o altar de Deus. Sabe por quê? Porque não estão dispostos a fazer morrer a carnalidade. Não estão dispostos a fazer morrer a velha natureza. Esses são como a geração de Eli. Irmãos, esses serão rejeitados por Deus. Porque eles estão desprezando o Senhor. Eles estão pisando o sangue do cordeiro que foi imolado, o cordeiro santo que foi levado ao matador, um cordeiro sem pecado. Em nome de dizer que porque Ele morreu no meu lugar, hoje eu posso levar uma vida iníqua de pecados. Irmãos, eu não sei que Bíblia é essa que esse povo lê. Eu não sei que Bíblia é essa, porque essa Bíblia aqui, ela nos mostra o contrário. Que Deus honra aqueles que o honram, e aqueles que o desprezam serão desmerecidos, serão cortados, serão banidos, serão consumidos. É isso que eu vejo nessa Bíblia. É isso que eu vejo na palavra de Deus. E nós estamos vendo hoje, como na geração de Eli, muitos sacerdotes corrompidos. Irmãos, eu não estou aqui para apontar quem sou eu na fila do pão. Sou ninguém na fila do pão. Eu não estou aqui para apontar dedo para pessoas, mas para condutas que contrariam essa palavra. Porque isso nós vamos falar. Condutas pecaminosas, condutas que não conferem com o evangelho
do Senhor. Aí nós não podemos nos calar, porque se eu me calar, eu estou como Eli. Eu estou como Eli, alisando os seus filhos e deixando que os seus filhos cresçam e continuem produzindo morte, continuem trazendo trevas, e nós não estamos aqui para isso, irmãos. Nós estamos aqui para proclamar um evangelho que é verdadeiro, um evangelho que fala de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É para isso que nós estamos aqui. Então tem muitos aí fora hoje oferecendo fogo estranho diante de Deus. Mas o juízo não tarda. Irmãos, Deus é justo, na mesma medida que Ele é amor. Ele é justo. Ele é justo. E a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é fogo que consome. Por que Ele é fogo que consome? Nos holocaustos, lá atrás, quando se colocava o animal sobre o holocausto, o que acontecia? O fogo vinha, comia e consumia aquele holocausto. Por isso Deus é um fogo que consome. É um fogo consumidor. Então Deus está levantando uma geração que, assim como Samuel cresceu em meio ao caos espiritual. Dá medo às vezes, não dá, irmãos? Nós que somos mães, nós que somos pais, a gente olha para essa geração hoje. Tem dia assim que eu fico: Senhor, socorro, Deus. Socorro, Deus. Dá aquele temor no coração, porque a gente pensa assim: meu Deus, o que vai ser da geração futura? Irmãos, Deus está no controle. Deus está no controle, porque Ele levanta aqueles, assim como Ele levantou Samuel, que Samuel cresceu no meio de um caos espiritual. Quando você lê o texto, ele diz que Samuel, quando Deus chamou ele não entendeu. Por que ele não entendeu? Porque ele ainda não conhecia o Senhor. Irmãos, ele morava dentro do templo. Ele morava ele dormia dentro do templo. Mas ele não conseguia o Senhor, porque ele não foi guiado da forma correta. Porque o tutor dele não mostrou o Senhor, ele não viu Deus no tutor dele. Mas Deus, mesmo em meio ao caos espiritual que essa geração está vivendo, Deus está chamando uma nova geração para que se levante, para que ouça a sua voz, para que se torne luz nas trevas, para que brilhe e transborde a glória dele sobre este mundo que está em trevas. Sabe, irmãos, é isso que Deus está fazendo. Então, antes que a lâmpada de Deus se apague, porque lá diz assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus falou com Samuel. Antes que a lâmpada de Deus se apague, Deus chama uma nova geração, irmãos. Antes que a lâmpada de Deus se apague, Deus chama uma nova geração. E Ele está chamando pessoas aqui nesta noite para reacender a chama, o fogo da presença nesta geração, na igreja deste tempo. E nós espalhamos esse fogo por sobre a terra, toda a terra. Conhecerá que Ele é Deus. Deus sempre vai levantar uma nova geração. Às vezes a gente tem medo, a gente tem temor, mas deixa eu te dizer uma coisa, estou falando isso para minha alma: não temas. Não temas, porque se você é um sacerdote que ministra diante de Deus, em santidade, em verdade, Deus vai cuidar da sua geração. Deus vai cuidar dos seus descendentes. Deus vai cuidar dos seus filhos. Deus vai cuidar dos seus netos. E Deus vai fazer com que eles ouçam a sua voz. Deus vai levantá-los como profetas da última hora, porque nós estamos vivendo a última hora. E por mais que o cenário diante de nós é um cenário de apostasia, irmãos, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Fica de pé no seu lugar.